razão prática é aquela razão que nos leva a refletir o sentido da vida, como nós devemos nos portar na vida e como devemos nos conduzir na vida. E isso, qual é a fonte da razão prática? A liberdade humana. A fonte da razão prática é a liberdade humana. Então, eu preciso me orientar na vida a partir daquilo que eu, indivíduo, penso. E quanto maior a minha lucidez, melhor será o resultado das minhas ações na vida e melhor eu vou me sentir. Nesse sentido, Aristóteles já tinha razão. A felicidade ou daimonia vem da reflexão prática, da lucidez crítica que me leva a conduzir com coerência. E quanto mais conhecimento da vida, da condição humana eu tiver, melhor serão as minhas atitudes. Muito bem. E o mundo contemporâneo? Como é que ele está? Ele está tendendo mais para frônesis ou para episteme? O mundo contemporâneo, meus amigos, é filho da episteme. E o mundo contemporâneo está esquecendo da razão prática. Isto é, o mundo contemporâneo está esquecendo da ética. Isso é grave. Então, o mundo contemporâneo, mundo da tecnociência, se nós olharmos, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Os avanços da ciência têm propiciado muitas coisas boas na vida, para a vida humana. Por exemplo, no campo da medicina, coisas fantásticas. A tecnologia que aperfeiçoa, né? Por exemplo, as viagens. Nossa Senhora! Quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, levaram 40, 50 dias viajando no mar, chegaram aqui estropiados, mal, em petição de miséria, literalmente. Hoje, como é que é a viagem? Eu pego aqui no Salgado Filho um avião de noite, amanheço em Lisboa, vou lá, tomo um café lá no Rossio, passeio por Lisboa e tal, tranquilo. Vejam só que mudança. E quem propiciou essa mudança? A episteme, a ciência, o desenvolvimento da ciência. Ah, mas então esse mundo da ciência é uma maravilha. Se a gente olhar para as pessoas no mundo contemporâneo, vai ver que não andam muito felizes, não. Então, qual é o problema do mundo hoje? Se todo esse avanço da ciência, tanta coisa boa ele tem trazido, por que as pessoas estão mal? Aí, claro que tenho estudado bastante isso, né? As pessoas estão mal, desorientadas e perdidas, porque justamente a hegemonia epistemológica no mundo esquece a razão prática, esquece a fronte, esquece a ética, esquece, eu diria, da vida espiritual. Não necessariamente, quando eu falo em vida espiritual, eu não estou me referindo à vida religiosa, que também é espiritual, sim, mas eu posso ser uma pessoa altamente espiritualmente evoluída sem ser religioso. Isso. E também posso ser altamente evoluído espiritualmente sendo religioso. O equívoco do mundo contemporâneo, do mundo da tecnociência, é o fracasso humano. É o vazio. Então, o ser humano, a partir da modernidade, ele evoluiu fantasticamente numa linha, e esqueceu outra. Então, aquelas duas dimensões que Aristóteles definiu inicialmente, a episteme e a frônesis, a ciência e a prudência, foi-se muito para a ciência e se esqueceu da prudência. Então, esse é o paradigma do positivismo. Vale a pena voltar para o nosso vídeo da semana passada. Eu até citei o meu mestre Coimbra, o professor Castanheira Neves, que disse que Augusto Comte, que é digamos assim, o pai teórico do positivismo, ele é uma espécie de profeta disso tudo que está acontecendo no mundo contemporâneo. Então, pronto. Esse mundo tem grandes méritos e tal, mas o seu grande equívoco é o fracasso humano.
E isso tudo se deve ao paradigma positivista, né? O positivismo que, como vimos, começou a ser construído na cultura ocidental, e o positivismo e a ciência é um fruto da cultura ocidental. As outras civilizações que compõem geopoliticamente o mundo contemporâneo, nenhuma conseguiu esse avanço. Por isso que a civilização ocidental dominou o mundo. No século XX, por exemplo, lá nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, né, praticamente 87% do planeta estava sob domínio da civilização ocidental. E por que a civilização ocidental dominou praticamente todo mundo? Por causa do positivismo, por causa da ciência, por causa da epistemologia, né? Mas, por outro lado, a gente tem visto, e eu tenho visto também, que nas principais nações desenvolvidas, onde o capitalismo avançou muito, e o capitalismo, digamos assim, é o filho do positivismo, da frônesis, dessa visão. Como é que se fez a Revolução Industrial? Foi com ética? Foi com a frônesis? Foi com a razão prática? Não. Foi com a tecnologia, foi com a matemática, foi com a física, foi com a química, né? Isso se fez a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é que mudou efetivamente o mundo, né? E tudo isso que está aqui é fruto da Revolução Industrial. Se a gente olharmos aqui para esse meu gabinete, né? Tudo aqui, o computador, os lápis, o papel, tudo, as luzes, tudo isso é fruto da Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial efetivamente trouxe um novo mundo, um mundo regido pela economia. Tudo bem, a economia é importante, é uma coisa muito importante, fundamental. Algum economista poderá dizer, é a economia que põe o pão na mesa. E é verdade. Mas eu direi, evocando, por exemplo, entre outros, evoco aqui o grande sábio, que foi motivo de um vídeo nosso, né, que eu admiro demais, o grande mestre Jesus de Nazaré, né? Tá certo? A economia põe o pão sobre a mesa, mas Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Né? Então, esse é o equívoco de ver o mundo só por um viés economicista, esquecido da vida ética. Pois bem, e o direito? Como tudo nesse mundo, no mundo contemporâneo, dominado pela tecnociência, que é o paradigma positivista, o direito também entrou nessa. Então nós temos, como vimos, o positivismo jurídico, que é uma visão, que é o direito esquecido também da razão prática, da frônese, é o direito epistemológico, é o direito, digamos assim, servindo ao mundo da industrialização, é o direito servindo ao mundo epistemológico, burguês, capitalista. Não estou aqui falando mal do mundo burguês capitalista. Trouxe grandes coisas, trouxe a democracia, o liberalismo, tudo são coisas do mundo burguês capitalista, né? Tudo muito bem, coisas boas. Mas, como eu disse até no vídeo passado, eu sou professor de direito e eu tenho que pensar o direito. E aí eu tenho que fazer essa crítica, né? O positivismo nega o direito porque ele nega a frônesis, ele nega a razão prática. E por que o positivismo nega a razão prática? Porque ele só aceita as verdades epistemológicas, as verdades científicas. Para o positivismo, já a partir de Stuart Mill, Augusto Comte e outros defensores dessa orientação, só tem valor o saber que se comprova. E eu não posso comprovar o que é o bem, eu não posso comprovar cientificamente o que é a felicidade, eu não posso comprovar cientificamente o que é a justiça. E o positivismo não tem consideração. Não é que o positivismo seja contra a justiça. Não, ele só acha que isso é uma coisa metafísica aí, e não vai perder o tempo dele com isso. O que o positivismo se preocupa? É com a organização do mundo sob uma perspectiva economicista, epistemológica. Isso.
Então, isso nós já refletimos, e eu volto a tocar nesse assunto, né? Porque sob essa hegemonia epistemológica do mundo contemporâneo, do mundo da ciência, e essa ciência, afinal, o que é ciência? Nós devemos aí fazer aqui uma elucidação e uma crítica ao positivismo, porque o positivismo só considera a ciência aquilo que se comprova. Não é bem isso. Ciência é conhecimento, né? Ciência é conhecimento. Então, digamos assim, o saber ético é um saber importante e não se pode comprovar. É o saber histórico, de evolução histórica, né? E isto não é, digamos assim, epistemológico técnico, né? Então, na verdade, a ciência, entre aspas, é proposta pelo positivismo, na verdade, é um reducionismo científico, certo? E esse reducionismo científico reduz a dimensão da ciência ao âmbito da técnica, a tecnologia. Todo mundo entende isso. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo sob a hegemonia do cientismo tecnológico, né? É isso. E essa dominação está em todos os campos da vida, né? É o capitalismo, né? É o mundo do capitalismo que exerce sua dominação com o apoio da tecnociência.